Olá, gente. Me perdoa aí. O Juliano, querido. Tudo maravilhoso, meu amor, meu coração. Vocês perdoem aí um pouquinho de atraso de hoje, porque hoje o dia foi meio complicadinho pra mim, sabe? Uma amiga minha lá, a gente ia fazer uma banca, aí aconteceu um problema lá no equipamento, a minha amiga teve um problema que passou mal, e aí foi parar lá no... E eu tô meio mal hoje, mas eu tenho que ficar bem pra poder fazer aqui a nossa livezinha. Vamos quebrar tudo, Fabrício, pelo amor de Jesus. Só você, meu preto do meu coração, meu galã. É isso aí. Vamos lá? Vamos trabalhar, vamos estudar. Ó, primeira coisa, vamos estabelecer aqui alguns... antes de nós começarmos a nossa live de hoje, né? Porque, primeira coisa que eu queria falar com vocês, boa noite pra toda a galera que tá chegando na live, hein? Vamos arrebentar. Saudações Cruz Maltinas pra everybody. Ó pra cá, eu tenho que ficar bem. Vambora que eu vou ficar bem. Agora daqui, vocês são a força que eu preciso. Vamos lá. Então, amores do coração. Estabelecer primeiro o signal. Não tem nada de golzinho, de gabigolzinhos nenhum. Tá certo? Não me vem com esse negócio de gabigol. Porque aqui não tem gabigol. Quer me prejudicar. Quer me tirar a atenção. Não quer live. Só meu pai. Querida, só sei te dizer que somos 182 mil sócios torcedores. Isso é Vasco da Gama, isso não é qualquer coisa. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, amor do meu coração. Primeiro, olhem só, eu recebi muitas mesmo, né, vascaínos queridos nessa live. Eu recebi, como é o nome, meu Deus do céu? Eu recebi muitas mensagens, né, pedindo aquele material. Eu mandei para todos que me mandaram um e-mail até a hora que eu comecei a mandar as mensagens. Tá ok? Então, todos que me mandaram um e-mail até aquela hora que eu postei aqui no Instagram, que eu ia começar a mandar os e-mails, todos receberam esses e-mails, tá? Com aquele material que eu havia prometido. Eu não vou ter como mandar, gente, eu não vou ter como mandar agora você vê, eu não vou ter como mandar aquele material agora por e-mail mais. Aí, o que fiz? Fiz aqui um bit.ly e queria dar para vocês pegarem esse material através desse bit.ly. É o bit.ly/dosimetria-Cláudia. Tá ok? Tá joia? Não, eu não botei no grupo. Mas olha só, eu vou colocar o drive lá no grupo, tá bom? Agora, pra quem não tá no drive, bota aí, bit.ly. Pô, muito obrigada por você ter me lembrado, meu amor. É porque, como eu disse, o dia hoje foi meio complexo. Ó, bit.ly/dosimetria-Cláudia. Se alguém puder me ajudar aqui colocando, pra galera que não pegou esse material sobre dosimetria, sobre aplicação da pena, pra pegar esse material lá, tá joia? Com esses bizus aí, algumas questões sobre pena, tá? Uma outra questão que eu queria dizer pra vocês, agora uma novidade. Aliás, são duas novidades. Isso, muito obrigada, Carol, linda do coração. Muito obrigada, Lília Souza. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, meu amor. Então, isso aí, a galera que não pegou, pega aqui, tá? Agora, meu bem, muito obrigada, Rogério. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada mesmo. Agora, primeira novidade, segunda informação, primeira novidade. Eu disse a vocês que essa semana nós faríamos revisão, né? Fizemos ontem, estamos fazendo hoje, se Deus quiser, conseguiremos fazer hoje a nossa revisão até o final e faremos amanhã também a revisão que eu prometi pra vocês. E aí eu falei pra vocês que quinta e sexta eu não teria como fazer revisão, porque eu não vou estar aqui à noite pra fazer revisão. Só que eu consegui o seguinte: a minha amiga Ana Cristina Mendonça, que é professora de processo penal, vai fazer as lives com vocês de revisão de processo penal na quinta e na sexta-feira. Então, na quinta-feira e na sexta-feira, vocês vão ter lives também. Só que as lives de quinta e sexta serão lives de processo penal, ok? Então, quinta e sexta, lives de processo penal também
pelo Periscope, tá certo? Aqui pelo Periscope. Joinha? Aí amanhã eu vou dizer se vai ser pelo meu Periscope ou se vai ser pelo Periscope da Ana, tá? Então, quinta e sexta, Periscope de processo penal. Amanhã eu digo pra vocês por onde vai ser. Joia? Mas tem mais uma novidade que nós vamos fazer. Que aí eu combinei com a Ana, nós vamos fazer também. Vamos ver se vocês vão gostar. Que tal a gente fazer um simulado? Hein? Tamara linda do... Ah, que coisa maravilhosa, mais que sempre. Ó, presta atenção. Que tal fazermos um simulado? Então, nós vamos fazer nós vamos fazer um simulado, tá certo? De 20 questões. 10 questões de penal, 10 questões de processo penal. Esse simulado, vocês vão fazer, nós vamos dar um link para vocês pegarem esse simulado no sábado pela manhã. Pegar o simulado sábado pela manhã, tem que cumprir a regra do prazo para o simulado. É para fazer como se fosse de verdade na hora da prova. Então, nós vamos abrir logo pela manhã, vamos combinar, 8 da manhã. Pegou o link para fazer o simulado e vamos receber as respostas do simulado no tempo aprazado, certo? E no mesmo sábado, agora já na parte da tarde, nós vamos fazer a correção do simulado, tá certo? Então, aquele toque final. E outra questão, todas as questões do simulado que nós vamos fazer no sábado pela manhã, e vocês vão corrigir conosco no sábado à tarde, serão questões inéditas. As questões são todas questões inéditas. Então, não são questões que vocês já viram, já fizeram de provas anteriores. Todas, da primeira à 20ª, todas elas serão questões inéditas, tá bom? Então, vão seguindo aí, vocês vão seguindo a gente aí pode seguir aqui pelo meu Instagram, que eu vou colocar todas as coordenadas aqui pelo meu Instagram de como esses simulados vão ser feitos, aliás, como esse simulado vai ser feito e como serão feitas as demais lives, tá ok? Então, tá combinado? Então, hoje, amanhã, penal, além de ontem, né? Aí depois, quinta e sexta, processo penal. Sábado de manhã, simulado. Sábado à tarde, rapidinho, correção do simulado. Joia? Muito bem, gente. Então, vamos aí começar a nossa live de hoje. Vamos começar, então, a nossa revisão de hoje. Vamos lá. Não podemos perder tempo. Ontem eu deixei uma questão para vocês perguntando alguma coisa a respeito da contagem do prazo de prescrição, porque eu queria saber o seguinte, eu queria que vocês fossem lá para o artigo 64 do Código Penal. Jesus, que bagunça é essa, hein? Mas eu me entendo aqui. Eu queria que vocês fossem lá para o artigo 64, exatamente, se era reincidente ou não, porque eu falei para você que a pessoa começou a cumprir a pena de 9 anos em 2014. Não foi? Terminaria em 2023. Concorda comigo? Olha só, a matemática é uma porcaria. Aí, então, o que aconteceu? Nós tivemos lá, o cara começou a cumprir a pena em 2014, cumpriria até 2023, só que em 2020 ele teve o quê? Em 2020 ele teve o livramento condicional, não foi? E depois, em 2024, não foi assim? Não, 24 não. Em 2026, não foi isso? Ele praticou outro crime, né? E aí eu perguntei se ele era reincidente ou não. Vejam só, 2025, então, 2014 ele começou a cumprir pena, 2019 ele teve livramento condicional, não foi isso? E aí em 2025 ele praticou um outro crime, só que a pena dele terminaria em 2023. Não era isso, mais ou menos assim? Bem, o que eu quero saber de vocês é o seguinte, a questão foi 2020, o livramento condicional? Muito bem, a questão que eu quero saber de vocês é se eu vou contar os 5 anos a partir da concessão do livramento condicional até o novo crime, para efeitos de contagem do período depurador da reincidência, ou se eu vou contar a partir de 2023, quando ele acabaria de cumprir a pena.
certo? E aí, qual é a resposta certa? Veja, a resposta certa está aqui no artigo 641 do Código Penal. Não é isso? Não, se durante o LC é revogado, tudo bem, perdeu. Perdeu o tempo do LC, cuidado com isso aí, hein? Cuidado com isso aí. Porque o tempo que a pessoa ficou em livramento condicional é tempo de cumprimento de pena, tá ok? Só não vai ser na hipótese da pessoa ter praticado um crime durante a vigência do livramento. Então, cuidado com essa observação que você colocou. Se não houver revogação do livramento condicional, agora vamos para a parte que nos interessa. Não tendo havido revogação do livramento condicional, computa-se o período de prova. Ou melhor, o período de livramento condicional. Desculpe, não era o período de prova. O período do livramento condicional. Assim como se computaria o período de prova do sursi. Certo? Onde está artigo 64, inciso 1. Tá bom? Então, queridos, não prevalece, diz o artigo 64.1, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não houver revogação. Aí sim, tá ok? Então aqui nós temos esse período de 5 anos que se caracteriza como aquele que a gente chama de período depurador. Aqui foi considerada a teoria da temporariedade para os efeitos daquela reincidência, não é? Então, o que você vai ter que verificar? Pode ser computado sim o prazo de prova do livramento condicional. E pensa uma coisa, tá? O prazo aqui, a partir de quando esse prazo aqui do artigo 64 é contado? Esse prazo vai ser contado do início do período de prova, que se dá a partir da audiência admonitória. Tá certo? Na hipótese, porque isso aqui também se aplica à questão do sursi. Isso aplica ao sursi e ao livramento condicional. Então, olha que vai ser, para fins do período do sursi, você vai contar a partir da audiência admonitória. Tá ok? Muito bem. Não esqueça essa questão, porque ela é importantíssima. Então, é computado aquele prazo, tanto do período de prova do sursi, quanto do livramento condicional, tá? Lembrar, tá, gente? É só uma coisa que eu falei aí, pra não ficar, a gente não perder isso. Com relação à reincidência, eu queria falar ainda de umas outras coisas pra vocês. Vocês sabem o que significa reincidência ficta? Vocês sabem o que significa reincidência ficta? Se caísse pra vocês reincidência ficta, vocês saberiam responder a questão da reincidência ficta? Hein? Vocês saberiam responder a questão da reincidência ficta? Fala, gente, que eu não tô vendo aqui as coisas de vocês. Eu não sei se não tá passando. Opa! Cadê? Hein? Vocês sabem reincidência ficta? Olha só. No direito, não é remissão, é reincidência ficta, não é remissão ficta. Tá ok? Olha só. Vamos lá. Quero dizer pra vocês o seguinte. O que é reincidência ficta? Nosso Código Penal admite tanto a reincidência ficta quanto a real. O que é reincidência? Reincidência significa você praticar um crime depois de já ter sido condenado com trânsito em julgado pela prática de um outro crime. Ok? Isso é que é reincidência. Só que se você foi condenado com trânsito em julgado pela prática de um outro crime, cumpriu a pena do outro crime, e depois praticou o segundo crime, você tem reincidência real. Mas quando não cumpre a pena do primeiro crime pelo qual se foi condenado com trânsito em julgado antes de cometer o outro, isso é a chamada reincidência. Só um jantinho, gente, só um jantinho. Isso caracteriza a chamada reincidência ficta. Ok? Que a pessoa foi condenada, transitou em julgado, mas ela não cumpriu a pena desse crime porque ela foi condenada e depois ela pratica um outro crime, tá certo? Então, isso que é a reincidência chamada ficta. Admite-se aqui tanto a ficta quanto a reincidência real. Isso já foi objeto de questão de prova. Nunca esqueçam, tá ok? Muito bem. Posso avançar?
Posso... Engraçado, gente, hoje tá dando um probleminha que eu não tô conseguindo ler as mensagens de vocês. E o que eu mais gosto aqui do Periscope é justamente poder fazer a leitura dessas mensagens. Mas tá dando algum problema aqui, tá? Exatamente. Então, para reincidência ficta, bastaria o trânsito em julgado da decisão condenatória pela prática do crime anterior, independente de cumprimento de pena. Já na real, teria que ter cumprido a pena do crime anterior. Perfeito, princesa do meu coração. Muito bem, essa já foi. Uma outra questão que eu queria que vocês olhassem o cuidado com os prazos, eu queria que tivessem cuidado com essa questão dos prazos interruptivos para a prescrição, tá? E por que esse meu cuidado com essa interrupção dos prazos interruptivos para prescrição? Abram o artigo 117 do Código Penal e vocês vão ver que a gente sempre fala assim, ó, a interrupção, qual a diferença entre a interrupção do prazo da prescrição e a suspensão do prazo da prescrição? Camila, a questão agora é da interrupção dos prazos de prescrição. A gente sempre aprende o seguinte, qual a diferença entre interrupção do prazo de prescrição e suspensão do prazo de prescrição? Interrompeu, vai começar a contar tudo de novo, não é verdade? Suspendeu, vai voltar a contar de onde estava, não é? Pois bem, então a gente tem sempre esse negócio, interrupção, recomeço da contagem. Tomar cuidado, porque existe hipótese em que a interrupção não importará no recomeço do prazo. Tá certo? Então, você vai olhar, você vai ver o artigo 117 e você vai verificar o parágrafo, o parágrafo 2º. Tá certo? Tá bom? Então, olha aqui, ó, a questão do parágrafo 2º. O parágrafo travou? Travou? Eu posso continuar, gente? Travou, não? Exatamente. Olha, um dos marcos interruptivos da prescrição é o início ou continuação do cumprimento da pena. Para esse aqui do inciso 5 do artigo 117, não recomeça todo o período de contagem. Tá certo? Então, não recomeça. Dê uma olhada no parágrafo 2º do artigo 117 do Código Penal. Outra questão que precisa tomar muito cuidado é o seguinte, não tem aquelas causas de aumento de pena da prescrição de 1/3 quando a pessoa é reincidente? Não tem isso? Que se aumenta o prazo quando a pessoa é reincidente? Não tem essa parada? Cuidado, meu amor, muito cuidado, porque quando se fala de aumento de 1/3 do prazo da reincidência, não, desculpa, gente, da prescrição, quando se fala de aumento do prazo da prescrição em 1/3, isso é sempre para PPE, escutou? Quando falar de prescrição e aumento do prazo de prescrição, tá certo? Por questão de tudo que falar de reincidência e prescrição é para PPE, prescrição da pretensão executória, não é para a prescrição da pretensão punitiva. Não esqueça, tá bom? É mole essa aqui de falar. Outra coisa, cuidado com o lance do concurso de crimes. Por que que eu digo cuidado com o lance do concurso de crimes? O beautiful de meu coração, artigo 119 do Código Penal. No concurso de crimes, a prescrição se opera para cada crime. Fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim bem alto pra escutar daqui. Dê aquele grito da sua casa, diga aquele amém igreja, como a gente sempre faz na live. Hein? Fala aí. Hein, gente, como é que eu tava falando? Como é que é a história? Exatamente. Isoladamente considerados. Então, pelo amor de Jesus, concurso de crimes não é pelo somatório da pena, não é pelo total da pena, é para cada pena de cada crime separadamente. Se sacou, não sacou? A glória de Jesus. Agora, irmãos, escute uma coisa. Quando nós falamos de concurso de crimes, quais são as 3 modalidades de crimes que nós temos aqui entre nós? Vamos fazer aí? Amém, Tamara. Vamos lá. Quais são os... É Tamara mesmo ou é Tamar? É Itamar, gente. É o Itamar, Jesus. Vamos lá. Então, pra cá. Quais são as modalidades de concurso de crimes que nós temos, ô Vinícius? Quais são as modalidades de concurso de crimes que nós temos?
Nós temos concurso material, concurso... Não, opa, ô Mona Lisa, olha o que você acabou de escrever, Jesus na misericórdia, que tu meteu aí um negócio de crime de mera conduta, fazendo confusão com concurso material, fazendo confusão com crime material formal de mera conduta. Não é disso que eu tô falando. Não tô falando de crime formal, material de mera conduta, tô falando de concurso de crimes. Querido, na hora, quando a gente tá estudando, esse treco mistura tudo mesmo, tá? 3 modalidades. Tá vendo, Mona Lisa? Muito bem. Agora vamos lá. Quais são as 3 modalidades de concurso de crimes? Concurso formal, concurso material e crime continuado. Crime continuado é concurso de crimes, né? Então, preste atenção para uma coisa. Para você não errar esta parada, porque tu não vai errar não, irmão, na glória. Sabe o que é? É o seguinte, olha pra cá. Vamos, então, concurso formal, material, faltou, Vinícius? Faltou a continuidade delitiva. O crime continuado também é uma modalidade de concurso de crimes. Você abre o artigo 71, você lê. Quando o agente, mediante 2 ou mais ações, pratica 2 ou mais crimes. Nós adotamos a teoria da ficção jurídica. Não é isso? Isso aí, Vinícius, perde. Vambora. Agora, escuta uma coisa aqui. O que eu preciso que vocês saibam. Vamos lá, gente. Vamos imaginar a seguinte situação, hein? Ó, não vamos errar mais não, hein? A situação vai ser a seguinte. Crime continuado. Juiz aplica a pena de um dos crimes, faz um aumento e vai achar a pena final pelo crime continuado. Então, vamos admitir a seguinte situação. Juiz aplicou a pena para o crime de 2 anos, aumentou da metade pela continuidade delitiva e aí deu 3 anos. Então, vamos lá. Pena de 2, mais o aumento da continuidade delitiva, deu uma pena de 3 anos. Como se calcula a prescrição? Em cima de 2 anos ou se calcula em cima de 3 anos? Entenderam a minha pergunta? Então, 2 anos foi a pena do crime. Aumentou metade, deu 3. Vai calcular em cima de 2 ou vai calcular em cima de 3? Porque se calcular em cima de 2, prescreverá em 4. Se calcular em cima de 3, em 8, não é isso? Então, como é que é? Calcula em cima de 2, Itamar. Não calcula em cima de 3. Calcula em cima de 2. Sabe por quê? Porque aquele 3 que tá lá, ó, presta atenção, pode sim, pode haver sim. Homicídio em continuidade delitiva, pode haver. Mas vamos lá. Aqueles 3 que estão lá, eles estão como resultantes do somatório de 2 mais 1. Esse 1 foi por conta do concurso de crimes. Então você desconsidera esse aumento. Isso, inclusive, é entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal na súmula 497. Agora, preste atenção. A 497 fala isso. A 497 fala isso expressamente. Esqueça o aumento e aplique só a pena do crime, porque é para cada crime separadamente. E aquele aumento tá ali para o concurso de crime. Agora, sabe o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que pode cair a mesma coisa, mas não com crime continuado. Pode cair a mesma coisa com o concurso formal de crimes. Tá ok? Pode cair a mesma coisa, mas agora com o concurso formal. Porque assim como acontece na continuidade delitiva, no concurso formal também se utiliza a regra da exasperação. Então, a mesma coisa que a gente aplica na súmula 497 para a continuidade delitiva... Ô, gente, eu posso só fazer uma coisa? Não saiam daí porque eu não vou desligar. Eu só vou tentar fazer uma parada aqui, ó, porque tá me dando um problema aqui toda hora na tela. E eu vou tentar fazer. Se por acaso der ruim, eu volto. Mas não vai dar ruim, não. Tá? Tá bom? Só um minutinho aqui. Tá bom? Só um instantinho aqui. Tô com medo de sair depois não conseguir voltar. Melhor a gente deixar assim mesmo. Vambora, vamos continuar. Entenderam ou não entenderam?
Porque a súmula fala do crime continuado e você pode cair aí no equívoco de achar que aquilo ali é só para o crime continuado e pode ser concurso formal. Muito bem. Alguém perguntou aí a questão que eu coloquei no meu Instagram da menina que estava com 8 calças. Queridos, se ela no mesmo lugar pegou aquelas 8 calças, vestiu uma em cima da outra, que ódio da magreza daquela garota, Jesus. Mas vamos lá, se ela botou uma calça em cima da outra, no mesmo lugar onde ela foi lá subtrair, numa única conduta, uma única conduta e vários objetos subtraídos, aquilo ali é crime único, é um único crime de furto. Tá certo? Se eu for num lugar e subtrair 10 itens, eu tenho 10 furtos, Jesus? Eu tenho um único crime de furto. O número de coisas subtraídas não diz o número de furtos praticados, certo? Então, não é porque a pessoa subtraiu 10 calças da mesma loja que nós vamos ter, com aquela magreza de invejar qualquer um, é que nós vamos ter 10 crimes. Ali é um crime só. Aí teve gente que colocou assim, ó, um crime só. Olha aqui. Conversa comigo. Teve gente que colocou assim, ó, um único crime pelo concurso formal. Pelo amor de Deus, gente. Onde está o erro disso? Um único crime pelo concurso formal. Pelo amor de Deus, está erradíssimo. E cadê o erro disso? Um único crime pelo concurso formal. Olha aqui, que contradição é essa? Se é um único crime, não pode haver concurso formal. Porque concurso formal são 2 ou mais crimes praticados com uma só conduta. Entendeu? Se é um único crime, é um único crime. Se é concurso formal, é concurso de crimes. Tá vendo? Pelo amor de Deus, tá bom? Óbvio que o número de itens pode ser considerado na ocasião da dosimetria da pena. Tá joia? Muito bem. Agora vamos lá. Uma outra questão. Então a gente viu a regra do 497, peguei aqui. Cuidado com a questão das causas interruptivas na hipótese da pronúncia. Sabe por quê? Vamos imaginar que a pronúncia é uma das causas interruptivas da prescrição, não é? Vamos imaginar que depois aconteça uma desclassificação em plenário. Se houver desclassificação em plenário, a pronúncia deixou de ser causa interruptiva da prescrição ou a pronúncia continua com isso sendo causa interruptiva da prescrição? Fala aí pra mim. Continua ou deixou de ser causa interruptiva da prescrição? Entenderam? Mesmo assim vai interromper a prescrição. Isso é súmula, não é? Isso é súmula, é a súmula 191. Chega aí pra mim, por favor, tá? Súmula 191. Vou pegar essa questão aqui do crime continuado que você escreveu aí. Do súmula 191 do STJ. Vê se não é isso. Confere aí pra mim, por favor, a súmula que eu não vou conseguir ler, que tá muito pequenininho aqui, gente, pra mim, tá? Então, vamos lá. Vê se vocês conseguem pegar 191 do STJ. Acabou, fechou, é isso. Agora, olha só. Escuta que isso é importante. Alguém colocou aí, ó, crime continuado, só 30 dias de intervalo. Tome muito cuidado com isso, tá? Ah, professor, isso é posicionamento do STJ. Eu sei. Mas presta atenção. Isso é posicionamento do STJ para crimes que podem ser praticados todos os dias ou não. Isso não poderia ser... Por exemplo, eu não posso ter perfeitamente continuidade delitiva entre crimes contra a ordem tributária? Então, eu não poderia ter continuidade delitiva de crime de sonegação quando, por exemplo, eu estivesse falando da minha prestação de contas à Fazenda por ocasião do meu imposto de renda? Eu não tenho como praticar isso de 30 em 30 dias. Eu só posso praticar isso de ano em ano, quando eu presto as minhas informações ao fisco, certo? Então, tome muito cuidado. Esse negócio do prazo de 30 em 30 dias... né? Quer dizer, que não poderia ter um intervalo maior de 30 dias para que nós considerássemos crime continuado, porque praticado nas mesmas condições de tempo, né? É para crime que se poderia praticar sempre, né? Mas, por exemplo, essa sonegação referente ao imposto de renda não poderia praticar sempre. Então, é de ano em ano, então não poderia exigir 30 dias. Por glória a Deus, eu não tenho que prestar essa conta de 30 em 30 dias. Concorda comigo? Então, cuidado, tá? Isso aí é pro pacotão dos crimes, tá? Mas só reflita sobre isso. Com relação aos crimes que a gente pode... roubos, furtos, estelionatos, homicídios, óbvio que vale aquele lance lá dos 30 dias. Muito bom, vamos lá. Agora foi. Outra coisa. Eu já vi cair numa prova uma questão que me deixou assim, tanto quanto cabreira, né?
Foi até uma prova do Ministério Público, foi uma prova para analista do Ministério Público. E nessa prova para analista do Ministério Público, caiu uma questão que dizia assim, ó, vamos lá. Qual o prazo máximo, um beijinho, qual é o prazo máximo de prescrição no direito... Vou falar, George, pode deixar, amor. Qual é o prazo máximo de prescrição na legislação brasileira? Qual é o prazo máximo de prescrição da legislação brasileira? Não, essa não foi de Minas Gerais não, Vinícius. Hein? Qual o prazo máximo de prescrição na legislação brasileira? Todos vocês estariam errando até agora. Todo mundo que colocou 20 anos estaria errando. Sabe por quê? Não foi perguntado qual era o prazo máximo no Código Penal brasileiro. Foi perguntado qual era o prazo máximo na legislação brasileira. E o prazo máximo de prescrição na legislação penal brasileira é de 30 anos. Isso, Ju, no CPM. No artigo 125 do CPM, nos crimes punidos com morte. 30 anos. Agora vamos lá. Qual é o prazo mínimo de prescrição na legislação brasileira? Na legislação penal, tipo crime, né? Vamos lá. Qual é o prazo mínimo de prescrição na legislação brasileira? Fala aí pra mim. Fala aí pra mim. Aí, Tamar, cuidado, beautiful person. São 2 anos por conta da lei de drogas. Só que se você contar pela metade, pela regra do 115, o prazo mínimo é 1 ano. Sacou? Porque pode contar pela metade. Se pode contar pela metade, o prazo mínimo é de 1 ano. Joinha? Então, tu não vais esquecer. Tá joia, meu amor? Tá? Também não vai esquecer o seguinte. Prescrevem também as medidas, por exemplo, a questão dos atos infracionais. Também são sujeitos à prescrição contadas pela metade, nos termos do 115, tá? Não vamos jamais forget, tá? Então, outra coisa que eu queria falar... Ah, Jesus, preste atenção. Preste atenção. Eu quero perguntar para vocês. Existe possibilidade, a partir da Lei 12.234, de contagem da prescrição, tendo como termo a qual uma data anterior ao recebimento da denúncia da queixa? Existe possibilidade de prescrição depois da 12.234, tendo como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia da queixa? Sim ou não? Talk to me. Aham, tô gostando de ver. Preste atenção. Qual é a resposta? Amores, não existe. Pegadinha. Tô vendo. Not beautiful. Not beautiful foi ótimo. Vamos lá. Presta atenção. Oi, gente. Escute. O que não existe. Olhem só o que vocês estão respondendo. O que não existe é a possibilidade de prescrição retroativa contada com base na pena em concreto, na hipótese de trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso, tendo por base data anterior ao recebimento da denúncia da queixa. Porque pela pena em abstrato, claro que é possível. Claro que é possível. Pela pena em abstrato, claro que é possível. E aí alguém colocou assim, só pela PPP. Cuidado. Porque prescrição retroativa é PPP. E não pode contar com data anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa. Entenderam? Exatamente, senão o MP não teria prazo para denunciar. Óbvio. Então vamos lá. É perfeitamente possível a contagem da prescrição, tendo como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia da queixa. Mas nunca por pena em concreto. Sempre por pena em abstrato. Tá certo? Então, por exemplo, num furto, o cara praticou um furto hoje, 2019. Eu tenho até 2027 para denunciá-lo. Tenho 8 anos.
Claro que eu posso contar. Passaram-se 9 anos, eu não denunciei. Prescrito. Prescrito. Tá certo? Por quê? Porque o crime de furto tem pena máxima de 4, prescreve em 8, acabou prescrito. Sacou? Então, eu não posso contar tendo como termo inicial pela pena em concreto, por força da vedação contida no 110, parágrafo 1º. E você vai tomar cuidado com o quê? Você vai verificar o seguinte, que só não é possível contar a prescrição tendo como referência a pena em concreto tendo como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia da queixa, depois do dia 6 de maio de 2010. Porque a Lei 12.234, que alterou a redação do 110, suprimindo o parágrafo 2º e mudando a redação do parágrafo 1º, ela é prejudicial e ela só se aplica aos fatos a partir da sua vigência, que se deu no dia 6 de maio de 2010. Os crimes praticados anteriormente a 6 de maio de 2010 admitem a prescrição retroativa, tendo como base data anterior ao recebimento da denúncia da queixa. Cuidado com isso aí. É a mesma coisa na questão do termo ACO para a contagem da prescrição. Vai lá no artigo 111 do Código Penal. No artigo 111 do Código Penal, nós temos, que nos crimes contra, no inciso 5, nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, a prescrição começa a correr da data em que a vítima completar 18 anos. Mas, gente, isso aqui, salvo se já tivesse sido proposta ação penal. Só que isso aqui só é a partir da Lei 12.650 de 2012. Se o fato for anterior, não tem isso aqui. Não pode usar isso aqui, porque isso aqui prejudica. Tá certo? Isso uma vez, quem me falou isso foi Sofia, minha querida aluna de BH. Sofia estava dizendo, parece que ficou na Defensoria Pública de lá e tiveram que anular porque não tinham visto isso. Tiveram que anular a questão da prova porque não tinham visto isso. Isso aqui não pode retroagir para alcançar fatos anteriores, porque isso aqui é prejudicial, esse inciso 5 do artigo 111. Por falar nisso, preste atenção à questão do termo ACO para a contagem da prescrição. Gente, pelo amor de Deus, vamos fazer um negocinho aqui, uma questãozinha aqui rapidinho. Vamos fazer uma questão aqui rapidinho. Vamos ver. Acho que vocês não vão conseguir. Eu não vou conseguir fazer, porque vocês não vão conseguir copiar aqui comigo. Vai ficar ao contrário. Então, vá prestando atenção aí, ó. Eu vou fazer aqui numa timeline, vocês vão fazer aí, tá? Faz timeline aí. Faz timeline. Quando daqui a pouquinho já vou estar com o meu tablet, vou fazer todas as minhas lives com o meu tablet. Stop it all. Vamos lá. Ô, Beautiful, a questão agora vai ser assim, Beautiful. Presta atenção. Dia 5, disparos em Porto Iguaçu, Argentina. Anotou? Dia 10, morte no Brasil. Ok? Escutou? Admita que no dia 7 tenha entrado em vigor uma nova lei. Então, dia 5, disparos lá em Porto Iguaçu. Dia 10, morte aqui no Brasil. Dia 7, novatio legis impégios. O que essa nova lei fez? Aumenta prazo da prescrição. Tá ok? Aumentou o prazo da prescrição. A minha pergunta é a seguinte. Então, até o dia 7, eu tinha a lei X. A partir do dia 7, eu tenho a lei Y. É que eu tô fazendo aqui as minhas anotações. Até o dia 7 eu tinha a lei X. A partir do dia 7 eu tenho a lei Y. Tá certo? Aumentando o prazo da prescrição. Aumentou o prazo da prescrição. É bom ou é ruim? Na glória de Jesus, fala pra mim. Aumentou o prazo da prescrição. Isso é novatio legis impégios ou imélios? Aumentou o prazo da prescrição, é horrível. Então, significa que não pode retroagir. Concorda comigo? Então, vamos lá que eu quero ver quem vai arrebentar nessa pergunta, tá? Quando se falar que é ruim, hein, meu amigo... Agora que eu não tô... Hipólita, pode ser? Sempre que se falar que é ruim pro réu, tá? Tá certo? Muito bem. Vamos lá.
Quando esse crime foi praticado? Todo mundo aí. Quando esse crime foi praticado? Quando ele foi praticado? Bora, gente. Vambora, gente. Vamos trabalhar. Quando esse crime foi praticado? Dia 5. Teoria da atividade. Perfeito. Onde esse crime foi praticado? Dia 5, disparos em Porto Iguaçu. Dia 10, morte aqui no Brasil, em Foz. Tá ok? Então, dia 5 foi praticado. Foram dados os disparos. Dia 10 morreu aqui no Brasil. Disparo na Argentina, 10 morreu no Brasil. Onde foi praticado esse crime? Na Argentina? Tem certeza? Tem certeza do que vocês estão falando? Vocês podem abrir o artigo 6º do Código Penal? Hein? Calma que eu não perguntei de lei ainda. Podem abrir o artigo 6º do Código Penal? Eu estou falando de teoria da ubiquidade. Considera-se o crime praticado no lugar da ação ou da omissão, bem como no lugar onde se deu ou deveria se dar o resultado. Então, meu amigo, lugar do crime, teoria da ubiquidade. No Brasil ou na Argentina, em ambos. Tá certo? Aqui ou lá, não é no Brasil. É aqui ou lá, artigo 6º, gente. Isso é básico. Você vai olhar para esse artigo 6º. Tá certo? Teoria da ubiquidade. Então eu poderia usar a lei brasileira para esse crime? Poderia ou não poderia, gente? Fala pra mim se eu poderia ou se eu não poderia, gente. Claro, poderia ou não poderia usar a lei brasileira para esse crime? Hein, gente? Fala pra mim. Poderia. Por que princípio, gente? Pelo princípio da ou da extraterritorialidade? Pelo princípio da ou da extraterritorialidade. Sonha, Vinícius, na glória. Hein? Posso aplicar a lei brasileira pela ou extra-T? Fala pra mim. Pensa, onde o crime foi praticado? O crime também não pode ser sido considerado praticado aqui? Então, se o crime eu posso considerar praticado aqui, e se eu aplicar a lei brasileira, eu estarei aplicando a lei brasileira ao crime praticado no território nacional, não é? Então, eu estou falando de princípio da territorialidade. Sacou ou não sacou? É a mesma coisa. Alguém matou outro alguém no navio de guerra brasileiro que estava ancorado num porto japonês. Onde foi praticado esse crime? No navio brasileiro, navio de guerra brasileiro, não foi? E esse navio, essa embarcação pública brasileira é território brasileiro. Então eu aplico a lei brasileira pelo princípio da territorialidade. Se você fixou que o crime foi praticado no território brasileiro, se você aplicar a lei brasileira, você está aplicando a lei brasileira pela territorialidade. Ou não? Até aqui, ok? Então vamos só recapitular que eu não terminei ainda não. Dia 5, o crime foi praticado. Data do crime, teoria da ação. Lugar do crime, Argentina ou Brasil. Aplico a lei brasileira pela territorialidade. Lei do dia 7, que aumentou a prescrição. Pode ser usada para esse crime? Até o dia 7 tinha a lei X. A partir do dia 7 tem a lei Y, que aumentou a prescrição. É aplicada para esse crime? Não. Porque ela não vacila legis impégios. Ela não retroage. Mas, professora, a pessoa não estava morta, só morreu no dia 10, que não tem nada a ver com o dia 10, tem a ver com o dia 5, o crime foi praticado dia 5. Fechou? Então, a lei do dia 7 não se aplica. A partir de quando vai ser começada a contar a prescrição? A partir de quando começaremos a contar a prescrição? Hein? A partir de quando começaremos a contar a prescrição, gente? 5 é a data do crime. A partir de quando começaremos a contar a prescrição? Gente, só podemos contar a prescrição a partir do dia 10. A partir do dia 10. De acordo com que lei? Com a lei X ou com a lei Y? Vou começar a contar a prescrição a partir do dia 10, teoria do resultado, artigo 111, inciso 1 do Código Penal. Certo? Agora vamos lá. Terminamos não, galera. Vamos embora. De acordo com a lei X ou de acordo com a lei Y? A lei Y é a lei que estará em vigor no dia 10. Eu a conto de acordo com a lei X ou eu conto de acordo com a lei Y? Gente,
Eu conto de acordo com a lei X. Porque a lei X é a lei aplicável a esse crime. Não é verdade? Ela é a lei aplicável a esse crime. Ela é a lei que nós já fixamos como sendo aplicável a esse crime, porque a lei Y vem depois. Mas Cláudia vai começar a contar depois. Não quero saber. Mas vai começar a contar depois, de acordo com a lei X. Porque a lei Y é posterior àquele crime e não pode retroagir para alcançar aquele fato. E aqui eu estarei aplicando a lei X pela ultratividade. Porque todo mundo acha, beautiful, que só as leis excepcionais e temporárias são ultrativas. A lei benéfica é também ultrativa. A lei benéfica, ela traz as duas características da extratividade, que são a ultratividade e a retroatividade. Tá ok? Muito bem. Um beijo, Leonardo. Agora vamos lá. Então, vimos isso, hein? Tá vendo? Então, acabamos com isso aqui. Não vamos esquecer. Não vamos esquecer. Agora, tem que tomar cuidado. Porque é a partir do resultado, um crime instantâneo, mas um crime permanente. A partir de quando começa a contar a prescrição? Hein, gente? A partir de quando começa a contar a prescrição para o crime permanente? A partir da cessação da permanência. E para o crime continuado, hein? Como é que começa a contar a prescrição para o crime continuado, gente? Na permanente é a partir da cessação da permanência. E no crime continuado, quando é que começa a contar a prescrição? Quando a continuidade cessa? Claro que não! Crime continuado é concurso de crimes. Vocês acabaram de me falar que crime continuado, os crimes prescrevem separadamente porque é concurso de crime. É isoladamente, crime por crime, separadamente. Não tem nada a ver com cessação. Sabe por que vocês erraram quem falou que cessação? Porque se lembram da súmula 711. Súmula 711 é aplicação de lei. Que lei se aplica? Na hipótese da continuidade delitiva e no crime permanente, por acaso, os dois têm a mesma solução lá na aplicação da lei, por razões distintas, fundamentos distintos, mas aqui não tem nada a ver com aquela súmula 711, minha gente. Isso aqui é início de contagem do prazo de prescrição, é para cada crime separadamente. Fechou ou não fechou? Fechou ou não fechou? Não vai errar isso, hein? Pelo amor de Deus. Agora vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Imaginemos a seguinte situação. Menina, eu vou te contar uma história, hein? A gente tinha um vizinho, sabe? Quando eu morava lá em Nilópolis, a gente tinha um vizinho que era um homem que todo mundo gostava muito. Era um homem mega correto, trabalhador, aquele seu José. Ele era um nordestino trabalhador da pomba. O homem trabalhava de sol a sol. Também tinha 13 filhos, Jesus. Caraca, casado, 13 filhos. Trabalhava de sol a sol. Um belo dia, amigo, sabe o que aconteceu? Alô, Nilópolis, sabe o que aconteceu? Psh, foi preso. Por que, professora? Homem trabalhador pra caramba, foi preso. Não era bandido, não, muito pelo contrário, honestíssimo em termos assim de trabalhar, de sustentar a família com muito trabalho. Mas sabe o que é? Bígamo. Que? Ele era casado. Eu não lembro qual era o estado do Nordeste de onde ele era. Ele era um vizinho muito querido e muito respeitado. E eu não sei qual era o estado do Nordeste de onde ele era. Não foi pensão, não. Bígamo. Ele era casado lá no Nordeste havia muitos anos. Saiu do Nordeste, deixou a família lá. 10 filhos lá. Veio pro Rio, casou com outra mulher, teve 13 aqui. Entendeu? Descobriram o casamento anterior. Só que eu vou te pensar, menino falou que o casamento anterior era bem anterior mesmo. Meu amor, presta atenção, pena da bigamia das sogras. Muito bem, é um catra nilopolitano, aliás, um catra nordestino. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, 23 filhos. Sabe o que acontece com ele? Vamos imaginar, pega aí a bigamia, vamos pegar a bigamia juntinhos aí, 235 do Código Penal. A pessoa tem que ser muito maluca, casada uma vez, ter 23 filhos, negócio. Pega aí o artigo 235 do Código Penal, a pena da bigamia. Gente, isso aconteceu lá pelos idos de 80. 80 que aconteceu, sabe? 80 que isso aconteceu. E o crime de bigamia, ele tem pena de 2 a 6 anos. 6 anos prescreve em 12, né?
Tu sabe que o casamento dele lá, cara, era de 65. Era de uns 15 anos. De uns 15 anos antes. Ele poderia ter sido preso. Entenderam o que eu quero perguntar? Ele poderia ter sido preso? Hein? A minha pergunta. Ele poderia... vamos tirar esse negócio de preso. Vamos tirar aqui. Ele poderia responder pelo crime de bigamia? Hein? Pois é. Se você pensar que de 65 a 80 já tinha se passado 15 anos, você pode pensar, já estava prescrito. Mas não estava prescrito não, gente. Porque no crime de bigamia e no crime de falsidade de registro, sabe o que acontece? Só começa a contar a prescrição a partir da data em que o fato se torna conhecido. Entenderam? Então não estava correndo antes de ser descoberto. O lance foi que a mulher dele lá, a mulher dele foi... Ela começou a procurar por ele no Rio, procurando. Quando descobriu ele casado com 13 filhos. Olha que ele não brincou não, era um filho por ano que eles tinham. Tá certo? Tá entendido? Eu tô falando sério. Não tô brincando, eu tô falando sério. Isso é sério. Tá? Então você veja esse senhor, tá? E muito filho mesmo, mas com relação a isso eu falei. Lembra que ele era muito honesto com relação ao trabalho, enfim. Mas e os outros que ele deixou lá? Tá? Então é isso. Então você só vai contar para esse crime e para os crimes de falsidade de registro a partir da data em que o fato se torna conhecido. Não vai esquecer isso, pelo amor de Deus. Tá? Então, por exemplo, subtração de incapazes. Subtraiu o incapaz e registrou o incapaz no nome. A subtração de incapazes vai prescrever, porque é crime instantâneo. Não é crime permanente, segundo entendimento amplamente majoritário. Mas a falsidade de registro lá no parto suposto não vai prescrever facilmente, não. É exatamente o caso Pedrinho. Tá? Porque só vai a partir do momento que aquele fato se tornar conhecido da autoridade. Muito bem. Então falamos sobre isso. Agora, ô bonitinhos, outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é com relação à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tá? Ô amores do meu coração, não esqueçam que não existe limite de pena quando se trata de crime culposo. Então, lá no Código de Trânsito Brasileiro, eu quero que vocês deem uma olhada na lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e no crime de homicídio, na lesão corporal culposa na direção de veículo automotor por pessoa embriagada que provoca lesões graves ou gravíssimas, e no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor por alguém que esteja em estado de embriaguez. Você vai verificar que essas penas, elas podem ser estabelecidas, podem ser, no caso do homicídio culposo na direção de veículo automotor, do 302, parágrafo 3º, né? A pena são 5 a 8 anos. Mas mesmo assim, ela poderá ser substituída por pena restritiva de direitos. Não esqueçam. Crimes culposos não seguem o limite dos 4 anos estabelecidos no artigo 44. Não seguem. Os crimes culposos não seguem esse limite. Tá certo? Aquele limite de 4 anos é para crimes dolosos. Não se aplica aos crimes culposos. Outra questão também que eu te peço atenção, que é uma questão que pode levar a muitos erros numa prova. Falando um pouquinho de CTB. Claro, é culposo, tá? Agora, olhar para o seguinte, por favor. Vocês vão dar toda a atenção do mundo para os delitos de trânsito. Delitos de trânsito são de extrema importância na prova de vocês. E vocês vão precisar olhar para esses delitos de trânsito com amor, com cuidado. E vocês vão verificar, por exemplo, para lesão corporal culposa provocada por quem está embriagado. Tem lá a previsão ou sob efeito de álcool ou outras substâncias quaisquer. Tem lá o 303, parágrafo 2º, não tem? Eu quero, eu preciso, eu rogo que você verifique, meu amor, o seguinte: aquela lesão do 303, parágrafo 2º, só se ela for grave, só se ela for gravíssima, ok? Só se ela for grave, só se ela for gravíssima.
ela não será aplicada na lesão leve. Você não aplica o parágrafo 2º do 303, tá? E outra coisa que eu quero que você veja. Artigo 291 do Código de Trânsito. Artigo 291 do Código de Trânsito deve ser entendido por vocês com todo o cuidado do planeta. Com todo o cuidado do mundo. Sabe por quê? Queridos, olha aqui, ó. 303 do Código de Trânsito, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Você vai olhar o 291. 291 no parágrafo 1º só fala da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Só fala disso. E você vai verificar no 291 a seguinte regra. E não cria problema para não errar. Por favor, se toca na regra sem criar problemas para não errar. Olha o que você vai pensar. Coloca o seguinte na sua cabeça. Regra. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, independente da pena. Porque a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor pode não ser um crime de menor potencial ofensivo. Como assim, professora? Pode não ser. Porque a pena dela são 6 meses a 2 anos. Mas ela pode ter um aumento no parágrafo 1º. E aí esse aumento da metade, ela vai para 3 anos, não é mais de menor potencial ofensivo. Sacou? Muito bem. Então, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Independente de ser ou não ser de menor potencial ofensivo. O que que você vai pensar? Você vai pensar o seguinte, ó. Regra. Cabe transação, cabe transação, cabe reparação, composição do dano como renúncia tácita ao direito de representação e cabe transação penal. Cabe transação penal mesmo não sendo um crime de menor potencial ofensivo? Cabe, porque a lei diz que cabe. Artigo 291, parágrafo 1º. Sacou? Agora, a regra é essa. Cabe na lesão corporal, independente de ser ou não ser crime de menor potencial ofensivo. Cabe reparação do dano, composição do dano como causa extintiva da punibilidade pela renúncia tácita ao direito de representação. Cabe transação penal. Cabe representação. 88. Mas haverá 3 situações em que não vai caber nada disso. E quais são essas 3 situações? Ainda que seja de menor potencial ofensivo. Se a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor tiver sido praticada por pessoa com mais de 50 km/h, além do limite para o local. Se a pessoa estiver sob efeito de droga ou álcool. Ou se a pessoa estiver participando de competições automobilísticas não autorizadas na via pública. Nesse caso, nesses 3 casos, não vai caber nada. Nada. Não vai caber, aliás, nada, cuidado. Não vai caber reparação, transação e nem representação. Ou seja, nesses 3 casos, a ação penal é pública incondicionada. Agora, cuidado com a pegadinha. Porque caiu aí numa prova, eu não sei se foi do MP de Minas Gerais ou se foi da analista do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu corrigi as 2 há pouco tempo. E numa delas caiu que na hipótese de ser praticado por pessoa... como é que foi? Na hipótese de ser praticada naquelas condições, por exemplo, a mais de 50 km/h, não caberia suspensão condicional do processo. Para. O que a lei diz que não cabe é a composição de danos extintiva da punibilidade como renúncia tácita ao direito de representação, não cabe a transação e não cabe a representação. A lei não diz que não cabe suspensão condicional do processo. Então você vai tomar cuidado com isso. Tá certo? Porque se a pena mínima for inferior a 1 ano, for até 1 ano, caberá suspensão condicional do processo. Tá joia? Muito bem. Agora, então isso é importantíssimo que você saiba. Esse 291. Muito bem. Agora, eu também queria falar com vocês uma outra coisinha aqui. Pra gente... Ó, eu não vou esquecer, George, você falou, amanhã nós vamos fazer uma live com vários aspectos referentes a leis especiais, em especial com relação à lei das organizações criminosas, porque como o George falou, tem uma chance muito grande de cair na prova de vocês. Tá? Mas eu quero fazer agora o seguinte, eu quero fazer uma coisa que vocês não têm anotadinho, nenhum livro vai trazer isso anotadinho, porque o livro vai falar das questões cada vez que aparecerem. Eles não vão
ele não vai resumir essas questões numa só. Então você vai prestar atenção no que eu vou te falar. Reparação de dano. Reparação de dano. À tarde, 3 horas. Reparação de dano. Vai escutando aí, pelo amor de Deus. Reparação de dano. Primeiro, gente, no Código Penal, artigo 16, reparação do dano de crime praticado sem violência ou grave ameaça antes do recebimento da denúncia ou da queixa, diminuição obrigatória da pena. Não é? Como é o nome disso? Como é o nome dessa diminuição? Arrependimento posterior. Não é verdade? Mas o crime não pode ter sido praticado nem com violência nem grave ameaça. Certo? Agora, olha o que você vai cuidar. E se for uma hipótese de peculato culposo e houver reparação até o trânsito em julgado, causa extintiva da punibilidade, 312, parágrafo 3º do Código Penal. E depois do trânsito em julgado, diminuição da pena da metade. E se for cheque sem fundos, que for todo pago antes do recebimento da denúncia, causa extintiva da punibilidade. E depois do recebimento da denúncia, circunstância atenuante genérica. E se a reparação do dano em geral for feita após o recebimento da denúncia, antes da sentença condenatória, circunstância atenuante genérica. 653B. Sacou? Então, cheque sem fundos, pago até o recebimento, é causa extintiva da punibilidade. Pago depois do recebimento, circunstância atenuante genérica. Cheque falsificado, você não aplica a súmula 554, porque a súmula 554 é uma súmula anterior à nova parte do geral do Código Penal, que só foi mantida para o cheque sem fundos. Súmula 554, ou seja, pagou o cheque sem fundos até o recebimento da denúncia, causa extintiva da punibilidade. Pagou o valor do cheque falsificado até o recebimento da denúncia, arrependimento posterior, artigo 16 do Código Penal. Tá ok? Outra coisa, tu não vais esquecer. Reparação de dano, quando se faz o pagamento do tributo sonegado, causa extintiva da punibilidade. E segundo a lei, teria que ser até o recebimento da denúncia. Segundo a jurisprudência, a qualquer tempo. Parcelamento do débito, suspensão da pretensão punitiva estatal, artigo 83 e parágrafos da 9.430. Vai anotando. Que depois, se errar uma parada dessa, não rola. Tá? Não rola. Muito bom. Não se aplica ao furto de energia a extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo. Que isso aqui não é furto, não é crime tributário. Dizem as nossas cortes que não se aplica. Tá? Então, pagou o débito da companhia de energia, no máximo, arrependimento posterior. Tá certo? Qual artigo de quê? Qual artigo do quê? Tem que me falar aí, que eu já falei de tanta coisa, agora qual artigo do quê? Tá bom? Vamos lá. Outro lance. Então, se essa parada cair na prova do parcelamento, parágrafos do artigo 83 da 9.430 de 1996. Parcelou, suspende a pretensão punitiva estatal e suspende o prazo da prescrição também, hein? Tá joia? Muito bem. Outra coisa que eu tava aqui falando, meu Deus do céu. Lembrar. Não pode haver transação penal por crime ambiental sem reparação do dano ambiental, quando é possível reparar o dano ambiental. Tá certo? Então, sendo possível reparar o crime ambiental, reparar o dano provocado pelo crime ambiental, não haverá transação penal se não for pago, se não for reparado o dano ambiental. Artigo 27 da Lei Ambiental. Tá certo? Outra questão importante também é a seguinte, a questão referente à suspensão condicional do processo nos crimes ambientais, com relação à reparação do dano. Se a pessoa não conseguir fazer a reparação do dano no prazo de suspensão condicional, o prazo poderá ser prorrogado. A lei fala de 2 prorrogações, artigo artigo 28 da Lei 9.605. Artigo 28 da 9.605. Deixa eu lembrar mais o que eu vejo aqui de reparação de dano. Estão anotando, né? Estão anotando, porque isso aí você vê que é pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. É muita coisa, amigo. É muita coisa.
pena de vocês. Mas eu não tenho muita pena não, que eu já passei por tudo isso. Vamos estudar. Eu, hein? Mas vamos lá. Outro treco. Então me ajuda aí, gente. Eu falei do 83, parágrafo 9.430, 27 e 28 da lei ambiental. Mas o que eu falei? Súmula 554 eu falei também. Falei também do 312, parágrafo 3º. Não falei? Então é isso. E não esqueça o 68A do Código Penal, por favor. Tá joia? Então, falando da reparação do dano, tá? Agora, não esqueçam da questão pra gente terminar a live de hoje. Tá ficando grande, hein, gente? Vamos terminar a live de hoje com uma outra questão também, que eu vou pegar tudo que tá cada um num canto, vamos botar aqui juntinho, valeu? A questão agora referente à perda do cargo. Cuidado, gente. A perda do cargo pode estar prevista na lei, na parte geral, e pode estar no Código Penal na parte geral, e pode estar prevista em lei especial. Cuidado com uma coisa. Bota uma coisa na sua cabeça pra você não errar na hora da prova. Na lei especial, quando a lei especial fala de perda do cargo, ela fala de perda do cargo pelo funcionário que realizou, ou pelo agente público que realizou o crime na condição de agente público. Tá certo? Porque se o crime praticado não tem nenhuma relação com a sua condição de agente público, não é a legislação especial que vai regular a sua pena. Quem vai regular a sua pena é o Código Penal no artigo 92. Sacaram ou não sacaram? Tá? Então vamos lá. Vamos ver onde está a perda do cargo. Perda do cargo na lei especial. Tortura. Artigo 1º, parágrafo 5º da 9455. Efeito automático da condenação. Racismo. Artigo 16. Cuidado, porque se você olhar o artigo 16, você vai achar que aquilo ali é efeito automático. Não é efeito automático por causa do artigo 18 da 7716. Tá anotando? Vamos lá. Mais uma. Vamos falar também agora da questão das ORCRIMs. Presta atenção. Na lei de tortura, artigo 1º, parágrafo 5º, diz que a perda do cargo é efeito automático da condenação. A pessoa condenada pela prática de tortura, o funcionário público condenado pela prática de tortura que praticou na condição de agente público, ele perde o cargo e fica inabilitado para o exercício de qualquer cargo, emprego ou função por o dobro da pena imposta. Certo? Na ORCRIM, cuidado na ORCRIM, na organização criminosa. Ele perde o cargo, também é perda automática. Artigo 2º, parágrafo 6º, se a minha memória não me trai, artigo 2º, parágrafo 6º, e fica inabilitado para o exercício por 8 anos. Mas eu quero que você preste atenção para uma coisa. Preste atenção para uma coisa. Veja você o seguinte com relação ao ORCRIM. Olha, gente, abra o parágrafo 6º. Abra o parágrafo 6º. Hein? Ele fala o seguinte. Esse é o parágrafo 6º mesmo. Peraí, gente. Agora eu vou ter que pegar aqui. O parágrafo 6º, não é? Já tá me dando aqui. É o parágrafo 6º. Condenação pela prática de organização criminosa. Funcionário público que, valendo-se essa condição de funcionário público, participou de uma organização criminosa, perde o cargo, né? Perde cargo, emprego e função, não é? Tá todo mundo se ligando aí? Perde cargo, emprego e função. E a perda é automática. É efeito automático da condenação, não é? Tudo bem. Aí ele fica inabilitado por 8 anos, não fica? Mas ele fica inabilitado por 8 anos para o quê? Ele fica inabilitado por 8 anos para o quê? Leia o parágrafo 6º. Eu não vou dizer para vocês, não quero que vocês leiam. Vocês vão entender já já o que eu quero dizer com isso. Quem vai ler aí pra mim? Ó, quem vai escrever aí pra mim? Quem é que captou aí pra mim vai escrever pra mim? Fala aí pra mim. Ó, a lei fala de perda do cargo, emprego ou função. Mas quando ela fala da inabilitação... Ó, vamos lá. Vamos então começar. Ela fala de perda como efeito automático da condenação. Perda do cargo, do emprego ou função. E inabilitação por 8 anos a serem contados a partir do efetivo cumprimento da pena. Mas essa inabilitação não é para cargo, emprego e função. É para cargo e função. Não tem emprego. Verifica aí. Tô errado? Não tem um emprego. A pessoa não fica inabilitada
por 8 anos para outro emprego público. Ela fica inabilitada por 8 anos após o efetivo cumprimento da pena para exercício de cargo, para exercício de função ou para ocupar cargo. Está escrito aqui. Se houver indício de participação, desculpe. A condenação com trânsito em julgado, parágrafo 6º. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo. Não fala de emprego. Entendeu? Não fala de emprego. Sacaram ou não sacaram? Então, amor, não adianta. Tem que saber essas histórias. Na lavagem de capitais, no artigo 7º, inciso 2, também fala dessa perda e da interdição pelo dobro do prazo da pena imposta. No artigo 83 da Lei de Licitações também é falado da perda do cargo, embora não te diga que aquilo no efeito da condenação é efeito da condenação, efeito automático segundo o entendimento amplamente majoritário. Na lei de abuso de autoridade, eu tenho certeza que não vai cair. Eu tenho certeza que essa lei não vai cair de abuso de autoridade. Eu já disse ontem por quê? Porque uma tá saindo e a outra não entrou. Não vai cair essa lei. Tá certo? Porque na lei atual de abuso de autoridade, a perda do cargo não é nem efeito de condenação, ela é a própria sanção penal. Sacou? Ah, meus amores, e pra gente terminar a live de hoje, eu ia terminar aqui, mas eu esqueci de falar uma coisa, Jesus, que nunca caiu numa prova, pelo menos não que eu tenha visto, hein? 7-2 na lavagem. Eu nunca vi numa prova essa questão cair. Ô, amores, reincidência, escuta. Reincidência, escuta essa, que essa é quente. Nunca caiu. Se cair, neguinho, desmonta, amigo. Ó, reincidência. Reincidência significa praticar um crime depois de ter sido condenado com trânsito em julgado pela prática de um outro crime. Não é? Artigo 63 do nosso Código Penal. Esse outro crime pode ter sido praticado lá fora? Hein, gente? Fala pra mim. Vou mandar, meu amor. Hein? Esse outro crime pode ter sido praticado lá fora? Pode. O próprio artigo 63 diz. Após ter sido condenado com trânsito em julgado no Brasil ou no estrangeiro. É necessário a homologação da sentença condenatória do estrangeiro? É necessário a homologação da sentença condenatória que veio do estrangeiro para fins de gerar reincidência? Entendeu? É preciso que essa sentença condenatória no estrangeiro seja homologada para fins de gerar reincidência? Não, não é. Não é. Não é necessária a homologação da sentença estrangeira. A homologação da sentença estrangeira aqui no Brasil, ela é necessária para obrigar a pessoa a reparar o dano causado pela prática de crime e outros efeitos civis e para sujeitá-lo à medida de segurança, tá ok? Mas não para fins de caracterização de reincidência, tá? Outra coisa, hein? A quem compete homologar a sentença estrangeira? Pode cair isso na sua prova. A quem compete? Fala pra mim. A quem compete? STJ, súmula 420 do STJ. Confere a súmula pra mim. Confere a súmula 420 do STJ. Se é mesmo esse número da súmula. Né? E também pelo artigo 105 da Constituição. Mas só confere aí pra mim o número da súmula. Veja se não é a súmula 420. Confere 420? Confere. Não é não a 420 não? Não é 420 não? Né, não é? Ih, gente, agora ficou. Gente, então, mas vê lá o 105. É o STJ, tá bom? É o STJ, compete ao STJ e tá lá no artigo 105 da Constituição. É STF. 420 do STF. 420 do STF, não é isso, meu amor? Tô fazendo só confusão. Pega aí pra mim, Rafa. Bota 420 do STF. Vê se é isso mesmo. Pelo amor de Deus, não era 400. Tinha que ser 420, gente. Não ia esquecer essa súmula, não. Pode esquecer até a cosma. Vai aí, bota aí pra mim. Jesus amado. Hein?
Porque eu agora não vou enxergar, gente, o número 420 do STF. É isso aí. Compete ao STJ, segundo a súmula 420 do STF. É que eu não li, meu amor. Só sabia que era 420. Tá joia? Tá entendido? Então compete ao STJ, mas mesmo assim, pelo 105 da Constituição a gente vê. Não é? Então, gente, cadê, meu Deus do céu? Cada um falou um negócio dessa súmula. Deixa eu ver aqui rapidinho, que eu agora deixei meu coisa cair. Eu sei que você sabia que... Ah, meu Deus do céu. Então, compete ao STJ. Fechamos ou não fechamos isso? Tá joia? Muito bem. Então, queridos do meu coração, hoje nós já falamos aqui coisa pra caramba, não falamos? Não caiu muita coisa na revisão de hoje? Hein, meus amores do coração? Vou tentar ver aqui, porque senão eu vou ficar... Gente, esse negócio da minha vista... Mas não é não, cara. Esse código Ah, não. 420 equivale a que não se homologa sem prova. Isso é outra história. A 420 do STF é sobre homologação da sentença estrangeira. Desculpa. E a competência é do STJ pelo 105. Pô, pelo amor de Deus. Fechou. Pronto, acabou. Fechou, Vinícius? Valeu, amor? É que eu sabia que tinha que falar que tinha alguma coisa sobre 420. Mas não é a questão da competência. 420 é a questão de sem prova do trânsito em julgado, né? É isso aí, tá? Então, olhar 420 e saber que a competência do STJ por força do artigo 105 da Constituição. E que não precisa homologar para fins de gerar reincidência. Fechamos ou não fechamos? Tá? Gente, então aqui, com isso, nós terminamos a nossa... Ah, meu amor, não tem caderno não, isso aqui não é caderno não. Isso aqui é o meu Código Penal, ó. Você vê aqui, ó, é o meu Código Penal. Você tem meu Código Penal aqui, é porque eu coloco ele bem grandão pra poder enxergar as coisas, só que não tem as súmulas. Porque eu não tô... Gente, olha só, na boa, isso aqui, ó, na boa, olha o tamanho dessa letra, mano. Olha o tamanho dessa letra. Nem aguenta não. Esse que é o meu problema com esses códigos, cara. A letra desse tamaninho, a velha não consegue ver. Ó, escuta o que eu vou falar sobre a questão do material de hoje. A questão do material de hoje. De ontem. A questão do material de ontem você vai encontrar no bit.ly / Como é que é? Eu tinha dado esse endereço, eu tinha colocado aqui, gente. bit.ly / dosimetria-Cláudia. Tá? Se eu vou deixar alguma pergunta para amanhã... Claro, pronto. Quer pergunta para tomorrow? Eu vou deixar isso, bit.ly / dosimetria-Cláudia. Isso, meu amor. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada. Agora, olha só. Pergunta para amanhã? Vou deixar uma pergunta para amanhã, tá? E a pergunta que eu vou deixar para amanhã vai ser a seguinte. Vamos lá. Na hipótese de haver um funcionário público que está participando de uma organização criminosa, se valendo do fato de ser funcionário público. Tá ok? Haverá causa de aumento de pena? Para ele? Para todos? Qual a natureza jurídica dessa causa? Qual a natureza dessa causa de aumento de pena? Ela é objetiva ou ela é subjetiva? Essa é a pergunta para amanhã. Então eu quero ver se vocês vão acertar. E outra coisa, eu queria dar uma sugestão de live para vocês. Ó, esse material já tá lá. O material já tá lá no bit.ly. Ó, eu quero deixar uma sugestão de live para vocês. Vocês podem ver uma live minha pelo YouTube do Alphacom, que é um dos cursozinhos que eu dou aula no Alphacom. Foi um ao vivo que eu fiz no Alphacom. E é na turma de delegado, mas perfeitamente cabível para qualquer um aqui, porque a matéria de parte geral serve para todo mundo. Mas você vai ver lá a questão de como distinguir uma causa de aumento de pena, uma elementar, uma qualificadora e quando se comunica e quando não se comunica. Se vocês puderem,
vocês deem uma olhada nessa aula, porque nessa aula você consegue ver uma porção de questões de parte especial e também essa questão que é uma questão primordial de parte geral, tá certo? Saber distinguir causa de aumento, qualificadora, circunstâncias agravantes. O título é esse, sobre o artigo 30 do Código Penal. Decifrando o artigo 30 do Código Penal, alguma coisa desse gênero. É no YouTube do Alfacom, tá bom? Vocês podem dar uma olhadinha lá, que vocês vão encontrar essa live, tá? Eu já dei essa aula aqui também, verdade, Rafa? Aqui no Periscope tem uma porção de coisa que eu já dei, só que eu não tenho como saber do conteúdo que eu dei, o que ainda está, porque tem muita coisa desde 2016, né, Rafa? Tá? Então, depois vocês deem uma olhadinha nisso aí, tá bom? Então, queridos, eu espero que vocês tenham gostado da live. A gente falou uma porção de coisa aqui. Hoje foi muita coisa, né? Hoje foi brabeza. Hoje foi coisa pra chuchu. Então, que vocês tenham aproveitado aí a live. Aninha do meu coração, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Que Jesus proteja muito vocês, tá bom? Que Nosso Senhor proteja vocês. Lucas, muito obrigada pelo seu carinho. Obrigado pelo carinho de todos vocês. E amanhã nós vamos verificar? Vamos verificar? O título amanhã também, revisão 3, né? Revisão 3, vamos lá. Aquecimento delegado RJ. Valeu, Juliano. A live que eu falei que tá lá no Alfacom é aquecimento delegado RJ, artigo 30 do Código Penal. Dê uma olhada, tá? E não esqueçam, amanhã live comigo, quinta e sexta live com a Aninha, sábado de manhã simulado, sábado à tarde correção do simulado. E não é pra pagar nada não, tá certo? Ninguém vai ter que pagar nada não vai ter que fazer nada disso não. É uma forma que a gente tem de fazer aquilo que a gente gosta, certo? E de retribuir por tudo aquilo que a gente já tem. Uma beijoca no coração de vocês, que Nosso Senhor proteja, ilumine, guarde muito vocês. 1000 beijos. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês lá no direct do Instagram. Saudações Cruz Maltinas, rumo aos 200.000 sócios torcedores, em que pese a urubuzada está querendo falar mal de nós, a torcida vascaína, o time que tem história. Um beijo, meus amores do coração. Saudações Cruz Maltinas para toda a galera que tá aí, inclusive para a urubuzada. Um beijo, meu amor. Tudo de muito melhor para vocês. Tudo de bom pra vocês. Uhul, Nova Iguaçu, hein, Vinícius? Uhul, filho. Um beijo, meu amor. Tchau, queridão. Tchau.